Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. É, Antes de a gente começar, a gente já vai começar em alguns minutinhos, e enquanto isso, para a gente começar a se conhecer melhor, vou chamar vocês para fazer uma seguinte dinâmica. Primeiro, botar seu nome, cargo e empresa aqui no nosso chat, e também de qual cidade você está conectando. E também uma coisa legal, deixar o LinkedIn, que aí a gente consegue começar a se conhecer melhor. Vou botar o meu aqui também. Pessoal, já animado. Vendo aqui o Danilo. Boa tarde, Danilo. Bem-vindo. Boa tarde, Giovanni. Guilherme, Karina. Boa tarde. Patrícia, Matheus. Muito bom, muito bom. Perfeito. Caroline, Fábio, bem-vindos. Bom, então, prosseguindo aqui, a gente começar aí fazer valer bastante nosso tempo. Primeiramente, me apresento. Eu sou o André Souza. Eu sou Senior Customer Support Specialist aqui na HubSpot. E hoje vou estar aqui começando, representando esse webinar para vocês. Eu sei que o conteúdo vai ser muito bom, o pessoal vai gostar bastante. Então, vão perguntar muito isso, mas não se preocupe. O nosso webinar vai ser gravado, tá? E vai ser enviado a vocês que se inscreveram depois. Então, não precisa se preocupar com isso. Você pode usar todo esse tempo aqui para poder aprender mesmo e assim a gente vai conseguir avançar melhor, beleza? E vamos também falar um pouquinho de logística do Zoom, antes que a gente comece. Como assim, André? Aí vocês vão ver aqui embaixo do Zoom de vocês que vão ter dois quadrinhos. O primeiro quadrinho é o Q&A, né? O Q&A, Question and Answer. Esse quadrinho, ele é específico para fazer perguntas. Tá vendo o conteúdo? Tem alguma pergunta técnica, alguma coisa que você gostaria de entender melhor? Alguma pergunta, assim, pergunta mesmo para os palestrantes? Bota por ali, por favor, porque já vai para uma área especial para a gente e a gente consegue ver e responder melhor isso, tá? Mas agora, se você quer conversar com o pessoal, né, dar um insight ou compartilhar alguma coisa, você pode usar o chat, como o pessoal já começou a usar aqui para compartilhar, né, que eu chamei vocês, e assim a gente consegue se organizar e fazer o webinar funcionar melhor para a gente poder aprender melhor também. E vamos, essa é a nossa apresentação oficial, né, no nosso webinar IA em Vendas, estruture sua inteligência e aplique quatro táticas que geram receita. Hoje vamos ter dois palestrantes especiais, né? Muito, muito bom, porque eu já sei o que vai acontecer. Mas vamos lá. Primeiro é o incrível André Spector. Ele é Sales Manager na Portex. E então vou convidar. André, boa tarde, André. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, e agora vamos aqui conhecer o nosso próximo palestrante, que vai ser o Daniel Guimarães. Ele é o Corporate Account Executive também aqui na HubSpot. E é uma pessoa incrível, assim. Eu já aprendi muito já vendo ele aqui. Tudo bem, Daniel? Show, show de bola, André. Pessoal, muito prazer. Sou o Daniel aqui Guimarães, falo do time do HubSpot. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente faça aqui um excelente bate-papo aqui. Perfeito, obrigado, Daniel. E agora vamos conhecer também o Bruno. O Bruno é companheiro meu no time de suporte, é Senior Customer Support Specialist, e ele que vai estar ajudando a gente também a responder as perguntas técnicas que eu falei lá do Q&A. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Opa, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, todo mundo. Tudo certo aí? Vou aqui estar Tudo ajudando certinho. vocês, lembrando, mandar as perguntas no Q&A, perguntinhas técnicas ali no QA, e aí eu vou estar respondendo elas, tá bom? Perfeito, perfeito.
E vamos já preparar o que que a gente vai ver no webinar, né? A nossa agenda, qual vai ser? Primeiro, né, estruturando a inteligência comercial, que vocês vão aprender a estratégia. E depois, um manual de prospecção e venda para 2026, onde vocês vão ver as táticas para aplicar essa estratégia que vocês aprenderam. Então hoje é bem completinho, não dorme, não pisca, e a gente vai começar muito bem aí, muito forte. E por último, a gente vai ter as perguntas que a gente vai responder pessoalmente, né, e o encerramento do nosso webinar. Então, passo aqui para o nosso querido André. Show de bola. Obrigado, Xará. Pessoal, boa tarde. Eu acabei não me apresentando ali no começo, perdão, mas meu nome é André, eu sou Sales Manager aqui na Cortex e cuido principalmente dos times ligados a go-to-market de empresas B2B e B2B2C. Eu estou compartilhando a minha tela aqui para ir guiando vocês pela nossa conversa. E se tiverem dúvidas, comentários, por favor, fiquem à vontade para usar o chat, para mandar aqui perguntas no Q&A. A minha tela já apareceu para vocês? Já? Perfeito. Então vamos lá, o que que a gente vai falar um pouquinho hoje, que a gente trouxe aqui para vocês? Primeiro ponto que a gente vai falar é o que é efetivamente IA em vendas, né? Segundo, a base de dados que torna a IA possível ou útil, né, eficiente, a priorização orientada por sinais, que é um ponto muito importante aqui da nossa teoria, sinais de momento, que é a gente conseguir entender as empresas não só pelas características, mas pelo interesse e momento de demanda que elas têm. E por último, como efetivamente estruturar a inteligência artificial para decisões comerciais, né? Começando aqui, como vocês já devem saber, e como muita gente fala hoje em dia, e para a gente começar o papo, o que é exatamente IA de verdade, né? Então, o que que é inteligência artificial? A inteligência artificial, para a maioria das pessoas, ela acaba sendo um chat que responde automaticamente, né? Ele acaba sendo uma alternativa do Google. E aí as pessoas acabam não aproveitando ela como realmente é. A inteligência artificial ela não é um chat que tem as respostas para tudo. Ai, desculpa, gente, não tinha passado aqui. Que para ter as respostas para tudo que a gente está querendo pesquisar. Ela é uma ferramenta para que você consiga melhorar ainda mais o seu trabalho, né? Mas dá para entender que as pessoas tenham esse conceito como algo mais visível, mais acessível, interativo para o dia a dia delas, né? Em uma pesquisa do governo britânico recente, 73% das pessoas afirmaram que usaram IA no último mês. Mas, ao mesmo tempo, quando eles aprofundaram e perguntaram o que é inteligência artificial, só 17% das pessoas conseguem explicar efetivamente o que que é. Então, isso é o primeiro ponto que a gente queria trazer aqui e falar um pouco sobre o que que é inteligência artificial na prática, o que realmente é. A inteligência artificial ela é uma ferramenta que impulsiona as nossas capacidades, tá? Então, isso é o que a gente costuma falar que quando ela está aplicada no nosso dia a dia, ela se torna a inteligência aumentada, que é uma teoria que tem se difundido bastante no Vale do Silício, muito por causa do Mark Zuckerberg do Facebook, que cunhou esse termo e que começou a trazer ele para o mercado, e ela amplifica as nossas capacidades. Ela, pelo menos por enquanto, ela não substitui o trabalho de vendas do vendedor ou do gestor de venda, mas ela impulsiona. A gente sempre brinca que a IA não vai substituir, pelo menos por enquanto, o vendedor ou o gestor de vendas, mas o gestor de vendas ou o vendedor que sabe usar a inteligência artificial vai substituir o que não sabe, né? E o que a gente tem que conseguir fazer é a junção dos dois mundos. Então é como se a gente estivesse falando, a gente gosta de usar a analogia do carro. Qual que é a analogia do carro? Uma IA, no sentido de Artificial General Intelligence, a IA totalmente autônoma, é como se fosse o carro autônomo que dirige sozinho. E a gente está longe desse caminho, a gente não está lá, né? Aonde que a gente tá? A gente tá na mistura dos dois. No carro que tem o sensor de ré, no carro que tem o piloto automático quando você tá na estrada de aceleração e de frenagem, o carro que tem alerta de colisão, sensor de ponto cego, ou seja, ele te ajuda a ser um motorista muito melhor com a tecnologia do que sem a tecnologia. Essa é a ideia da inteligência aumentada e a gente tem como aplicar isso hoje em vendas, né? Se a gente for pensar nessa lógica dentro do nosso mundo comercial, a máquina ela é melhor em processar dados em alta velocidade, manter memória e contexto sobre volumes enormes de dados, replicações com consistência, reconhecer padrões com profundidade e conseguir personalizar decisões em escala, né? O que que a gente faz melhor, nós seres humanos? A gente tem um julgamento de contexto muito bom, a gente tem leitura emocional, criatividade, pensamento estratégico. Quando a gente junta as duas capacidades, o resultado é maior do que os dois separados, né?
E por que isso importa para vendas? Como que isso realmente impacta? A gente, como humano, a gente perde histórico, a gente às vezes demora para cruzar sinais e entender padrões, a gente não consegue personalizar sem sacrificar a escala, né? Então, o trabalho da IA é conseguir cobrir todos esses gaps e tornar o nosso dia a dia muito mais produtivo e muito mais eficiente. Pensa num gestor comercial. No início de trimestre, ele precisa tomar todas as decisões que afetam o time, como segmentos para priorizar, territórios para fortalecer, onde alocar o esforço da equipe, dividido por tier, dividido por tamanho de empresa, qual que é efetivamente a cadência de outbound que ele vai usar, como vai ser o processo de qualificação inbound. E isso tudo toma tempo e toma esforço, o que faz com que ele tenha diversos gaps que ele pode cobrir usando tecnologia, né? O problema não é a falta de esforço, mas a gente precisa ter a inteligência artificial com contexto para ajudar nisso. Na inteligência aumentada, o gestor ele consegue ter efetivamente um mapa de como atuar. Então, a gente usa inteligência artificial para saber quem tem perfil de aderência efetivamente para falar, quem que sinalizou o momento de compra, onde que a propensão é mais alta, né? Então, a decisão ela continua sendo humana, mas a qualidade da informação, a qualidade dos dados que alimentam essa decisão e a forma de processamento é diferente, certo? Então, hoje, qual está sendo o gap das equipes? Normalmente as pessoas usam a inteligência artificial só como esse chat, que acaba sendo como se a gente tivesse o Excel, mas a gente não usasse nenhuma fórmula, a gente usasse só como um bloco de notas. Então a gente precisa dar um próximo passo e efetivamente conseguir utilizar essa ferramenta em todo o seu poder e com tudo que ela pode agregar, né? Mas e a questão dos dados? Como que a gente faz para os dados realmente estarem prontos para isso? É muito importante a gente ter uma base de dados que está verdadeiramente unificada, tá? Por que isso? Pensa comigo. Se você tem uma ferramenta que faz só a parte de marketing, então dados de conversão, de engajamento. Aí a gente tem uma outra ferramenta que faz só a parte de pré-vendas, com cadência, qualificação, criação de copies personalizadas, etc. E uma outra ferramenta em que a gente tem um CRM com todos os deals, o andamento dos deals, passo a passo, propostas e forecast, né? Cada uma separadamente cumpre o seu papel. O problema é que nenhuma delas sozinha conta a história inteira da jornada do cliente, né? Então, quando um cliente compra, qual foi o material do inbound que realmente fez que influenciou essa decisão, que ajudou ele a caminhar nessa jornada de compra? Qual que foi o pitch utilizado pelo pré-vendedor que gerou a primeira fagulha ali de interesse nesse cliente para ele aceitar uma reunião e aceitar conversar com o vendedor? Então acaba que as empresas elas ficam muito isoladas, marketing gera o lead, pré-vendas qualifica, o vendedor faz as reuniões, mas a gente não consegue cadenciar isso em uma jornada para entender quais são as alavancas de todas as etapas do funil. Sobre isso, inclusive, um estudo recente da HubSpot mostrou que uma a cada 4 empresas brasileiras opera com stack de marketing totalmente fragmentado. Então, os times trabalham com 3 a 5 ferramentas diferentes, sem uma integração nativa e uma conversa efetivamente dessas ferramentas. Isso torna impossível traquear totalmente a jornada do cliente, né? O CRM, o sistema, ele tem que deixar de ser um repositório estático e ele tem que virar realmente o centro nervoso dessa operação. O lugar onde todas as interações de dados eles se conectam numa fonte da verdade para a gente conseguir usar no dia a dia. E essa base integrada, esse database, ele permite que a IA encontre os padrões, as causas, os efeitos, todas as correlações da sua operação de vendas. Sem isso, mesmo a melhor IA do mundo, ela acaba operando um pouco no escuro, né? Então, a gente falou um pouco aqui sobre inteligência artificial, como ela é entendida no mercado, um pouco sobre a questão de base de dados, e aí tem alguns conceitos, algumas coisas que são importantes e que impactam muito nisso, que é a parte de priorização orientadas a sinais. O que que é isso? Quando a gente olha a escola de go-to-market, a gente vê muito esse sinal aqui, tá? De mercado tá em TRM. O que que é isso exatamente? Com a estrutura certa de dados, a gente consegue entender que existe um mercado total de empresas, que é o mercado que a gente conhece no Brasil, não sei, 26, 27 milhões de empresas, certo? E a gente faz sempre um primeiro recorte, que é muito comum nas empresas, que é a gente pensar no forte setor, né? Então quem que você atende? Empresas de tecnologia entre 500 e 1.000 funcionários. Ou então empresas de logística de 2 a 3 milhões de faturamento. Então a gente tem o porte, a gente tem o setor, mas a gente deixa de olhar muitas outras variáveis que são importantes. Esse porte e setor, ele traça o nosso TAM, Total Addressable Market. Ele é uma visão de longo prazo,
do que a empresa pode ter e angariar de clientes em 5, 10 anos, que é muito bom para investidor. Você vai investir numa empresa que quer saber o tamanho do mercado dela, mas é pouco acionável para o time de vendas. Quando a gente foca no TAM para nossa prospecção, a gente acaba tendo uma saturação das abordagens genéricas de demanda e uma baixa eficiência nas nossas conversões, né? Imagino que vocês mesmos devem receber um monte de mensagem pelo LinkedIn de gente que quer falar com um perfil parecido de empresa com o seu e com um cargo parecido com o seu, só que quando você vai olhar a mensagem, você vê que você tem zero demanda por aquele serviço ou aquela solução. Isso é exatamente alguém focando no total addressable market. O porte e o segmento fazem sentido, mas a pessoa não está no momento de compra. E aí que entra o TRM. O TRM, que é essa bolinha um pouco menor, é o Total Relevant Market. Ele é o total do mercado relevante para o seu momento de prospecção, tá? E aqui não, a gente não está falando mais só de setor e de porte, tá? Aqui são variáveis de aderência, como stack tecnológico, tamanho do time da área que você atende, no caso da HubSpot Cortex, por exemplo, tamanho do time comercial, momento de crescimento, modelo de venda, a presença digital da empresa, são sinais que vão muito além da firmografia da empresa e que quando você cruza ele, eles predizem demanda com mais precisão. Então eles conseguem indicar melhor a empresa que tem, não só o perfil, mas a demanda, o momento realmente de fazer a compra pela sua empresa. Na Cortex, por exemplo, quando a gente monta esse tipo de projeto, a gente trabalha com 60 a 80 variáveis de cada uma das 26 milhões de empresas no mercado brasileiro, né? E aí cruza os dados com esse histórico do cliente para a gente conseguir entender quais são as combinações que predizem alta propensão de compra. Então, ao invés de duas variáveis, a gente usa 30, 40. Só um exemplo prático, o ICP da Cortex hoje, ele usa 8 variáveis firmográficas e 18 de aderência. Então a gente acha, quando a gente vê que uma empresa está no ICP, é porque ela se enquadrou em 26 características diferentes para conseguir realmente entrar no nosso funil. Na prática, esse resultado, essa aplicação tem trazido bons resultados no mercado. Então, quando a gente olha a diferença de eficiência do TAM e do TRM, normalmente empresas que aplicam esse tipo de go-to-market um pouco mais específico no Total Relevant Market conseguem expandir em 48% a capacidade de prospecção de empresas em volume de topo de funil. As oportunidades de BDR mais do que dobram, tá? E a gente tem uma receita que gera em torno que aumenta em torno de 50% nesses casos. Então, esse foco traz uma eficiência comercial muito forte, tá? E a gente tem um outro ponto importante que é não só entender quem tem maior propensão de compra, mas sinais que também nos indicam que aquela empresa está no momento certo de fazer aquela compra. Então, além de perfil, sinais de momento são indicadores que apresentam como a empresa está entrando em um ciclo de compra, que é ela está entrando no momento em que ela tem a necessidade pela sua solução, né? Então, mudanças no comitê decisório, um novo VP que chega com o mandato de reestruturar a área, movimentos estratégicos de crescimento das áreas foco que a gente tem. Então, se a gente vende, por exemplo, supondo uma tecnologia de recrutamento e seleção, um aumento forte na equipe de hiring de uma empresa pode ser um indicativo que eles precisam de um software. No caso da HubSpot e da Cortex, eventualmente, um aumento forte no número de vendedores de uma empresa pode indicar uma potencial demanda. Então, isso é algo que também move muito ponteiro e a gente tem que usar tanto dados quanto inteligência artificial para conseguir entender esse ponto. Nesse sentido, a gente move de ir de uma prospecção genérica com empresas que talvez não tenham perfil para empresas que efetivamente precisam e estão no momento certo da compra. Só que tem um outro ponto que é como que você efetivamente sabe como implementar a inteligência artificial em cada estágio da sua empresa. Porque cada empresa está num momento de maturidade diferente de go-to-market, né? E aí, quando a gente olha para um framework, uma metodologia chamada Move, que é uma das principais metodologias de go-to-market de empresas de tecnologia, ele fala que existem 3 estágios de maturidade do go-to-market. O estágio de ideation, de transition e de execution. Seria o estágio de ideação, de criação da solução, de transição e de execução, tá? Num primeiro estágio de ideation, ele é o momento em que você está entendendo se a solução que você criou realmente tem fit com o problema que você se propôs a resolver do mercado. Então, é o momento que você está entendendo se você tem problem to market fit, né? E aí, esse momento, ele é muito comum que a gente tenha toda a parte de vendedores heróis, digamos assim, um vendedor vende bem, os outros não vendem tão bem, você ainda não está conseguindo traçar perfis tão assim,
delineados específicos de cliente, o pitch muda com frequência, a replicabilidade é baixa da venda. Então aqui a IA ela ajuda como? A IA ela tem que servir como lupa. Ela ajuda a entender os primeiros padrões de quem realmente compra, por que compra e quais padrões são replicáveis e se repetem. E a ideia aqui é você conseguir ter 2 a 3 motions repetíveis por ICP. O que que é o motion? É inbound, outbound, sales rep, eventos, indicação, é ter o canal de venda bem definido e replicável, tá? Então, no ideation, a ideia é conseguir construir isso. Se a sua empresa já está em transition, seu produto já está em product market fit, você sabe disso porque você já tem demanda e você precisa tornar ela previsível e replicável. Então, a empresa consegue entender a lei de Pareto ali, de entender que 80% das vendas vem de 20% do perfil dos clientes. É, e que a gente começa a ter uma integração muito maior de marketing e vendas. Então, a equipe de revenue começa a trabalhar como um todo em conjunto, muito guiado por RevOps. Elas operam com foco em contas, não só em mercado aberto e abrangente. E a inteligência artificial aqui serve muito mais como um motor, tá? Um motor de scoring, priorização por propensão e sinais de momentum, que é o que a gente acabou de falar. Então, depois que você já descobriu qual que é o produto que tem aderência com o mercado e que você está empacotando ele de uma forma que tem realmente aplicabilidade e resolve o problema do cliente, está na hora de você escalar isso e a inteligência artificial ajuda a te indicar onde escalar, como e por qual caminho. E o gateway aqui é você saber que você tem previsibilidade por cohort, né? Então você vê que você tem uma previsibilidade, se eu coloco tantos leads, saem tantas vendas, né? Então, taxas constantes de conversão e unit economics positivos, que é basicamente lucratividade na sua operação de vendas. E por último, a gente tem a parte de execution, que a gente já está falando de platform market fit. Essa etapa é a etapa de expansão efetivamente. Então, além de escala, é você já ter múltiplos produtos, conseguir trabalhar com upsell, cross-sell e retenção. E não só adquirir clientes, mas maximizar o valor quando eles já estão na sua base de clientes, né? Operar em toda a cadeia e não só na parte de aquisição inicial, mas sim aquisição e expansão como um todo. Então a ideia aqui é que, primeiro estágio, a IA é lupa, transição, a IA é motor de crescimento, e em execution ela é infraestrutura. Então aqui ela cria a estrutura da jornada do cliente como um todo, vendo todos os touch points e conseguindo evoluir dentro da empresa. Independente do estágio aqui, a ideia é que a lógica ela seja muito iterativa. Então analisar, definir o TRM, variáveis de aderência e hipóteses, executar todas as contas priorizadas, alimentar o CRM, medir todo esse processo com conversão por cohort, win rate, tempo de ciclo, aprender o que funcionou, o que não funcionou, recalibrar o motor e voltar, repetir tudo de novo, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. E quando a gente olha para quem já aplica isso no mercado e quem a gente já vê como case, tem 2 cases muito legais da Cortex que eu queria compartilhar, que é a Flash e a Kiv. A Flash, ela conseguiu ter um resultado muito bom aplicando inteligência artificial na abordagem comercial deles. Eles conseguiram ter uma queda de 90 para 25% na dependência de inbound. Eles tinham 90% das vendas inbound, eles precisavam desenvolver o outbound para ser mais previsível e conseguiram virar totalmente essa chave. O scoring deles hoje de CP tem mais de 56 variáveis de aderência e sinais de momentum que eles usam para priorizar os leads. Eles conseguiram ter quase 40% de aumento na assertividade de priorização e mais de 1.000 decisores gerados e mapeados, né, entrando em contato por agente de IA em apenas um mês, tá? Isso tudo em um mês. Com isso, eles estão conseguindo 10% de crescimento mensal gerado nesse novo segmento. Então, a gente vê efetivamente não só a aplicação da inteligência artificial, mas muita efetividade e resultado gerado. E a Kiwi trabalha com inteligência de mercado, muito conectada a esse fluxo de trabalho. Teve 50% de redução no tempo de preparo dos vendedores, com todos os briefings gerados por inteligência artificial. Contas priorizadas com dossiês completos, então ao invés de demorar horas para fazer esses dossiês, em alguns minutos eles conseguem criar. E conseguiram aumentar a previsibilidade das vendas enterprise com toda essa aplicação. Tá? Então, hoje, se a gente começa a estruturar e aplicar IA, a gente já vê resultados muito fortes na operação de vendas e existem diversas metodologias e ferramentas que nos ajudam a aplicar isso da forma mais inteligente possível, dependendo da maturidade do nosso produto e da nossa estratégia aqui. Agora eu volto para você, André. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Perfeito, obrigado, André. Gente, eu não sei vocês, mas agora
tem uma enquete. Primeiro, eu não sei vocês, mas eu tô já na ansiedade de escutar o que o Daniel vai trazer pra gente. E também tem uma enquete na tela de vocês para agendar uma demo com a Porta, se vocês quiserem, por favor, falem com eles e votem aí na nossa enquetezinha. E com isso, eu vou prosseguir e pedir agora, Daniel, já pediu a estratégia, agora você vem com a tática aplicada. É isso aí, pessoal. Todos estão me escutando bem? Sim? Show de bola. Conseguem visualizar minha tela? Excelente. Então, pessoal, agora que a gente viu ali a parte de estratégia, que é super importante, né? Antes de começar a executar qualquer coisa, a gente entender para onde a gente está indo, qual rumo a gente segue, qual que é o nosso objetivo ali como empresa, como companhia. Acho que agora é a hora de a gente realmente colocar o carro para rodar, né? E aqui, hoje eu preparei 4 dicas aqui pra gente, né? Porque eu uso no meu dia a dia e também quem também não utiliza HubSpot pode começar a utilizar no seu dia a dia como vendedor, né? No final do dia, o que a gente quer? Crescer receita com governança, com estratégia e fazer com que isso tudo aconteça, tá? Então, acho que aqui dentro dessa audiência deve ter muita gente que, assim como eu, né, sabe muito bem o que é uma rotina de um vendedor. Então, a gente tem ali, além da própria venda, parte de pesquisa manual, salvar dados, preparar para reunião, redação de e-mail, tomar nota, fazer um IBM, atualizar pipeline. Então, isso tudo aqui hoje é o que descreve uma rotina de um vendedor, né? E por que a gente está fazendo esse webinar hoje, né, pessoal? Qual que é o nosso objetivo aqui? A gente falar de uma temática que é super importante, que é a inteligência artificial, né? E é algo que não só mudou e que vem mudando a cada dia a realidade de mercado. E a gente sabe muito bem que no mercado onde a gente está, se a gente não consegue incorporar isso, a gente fica para trás, né? Então, hoje, querendo ou não, a inteligência artificial, ela realmente está mudando os jogos de relacionamento, está mudando os jogos ali quando a gente fala de vendas, né? E principalmente em 3 pontos. A descoberta, ela já foi democratizada. Então, o que é isso, pessoal? Hoje as pessoas, elas chegam para conversar aqui, seja comigo, seja com vocês, vendedores, com uma expectativa de conversa lá em cima. Muitas das vezes elas já foram no chat GPT, pesquisaram o que é HubSpot, já foram ali, pesquisaram o que é Cortex, já tem a pergunta preparada para vir para o André. Então, a descoberta está democratizada. A expectativa de uma conversa ela é muito alta e por isso a gente tem que ficar preparado, né? O segundo, a confiança, cada dia que passa, ela está baseada no contexto. Pessoal, nós vamos falar sobre esse ponto. Conversas rasas, pits automáticos, já não faz gerar receita, né? Então, eu preciso ter um contexto de mercado, eu preciso ter um contexto do qual que é a solução do meu produto, eu preciso ter um contexto do que está acontecendo do outro lado também com aquele lead. Então, é preciso a gente trabalhar com o contexto. E claro, André falou aqui pontos que são muito importantes. Ele falou um que é sobre timing, o momento certo. No final do dia, pessoal, nós como vendedores aqui, que queremos vender mais, bater as metas, fazer o crescimento da empresa, o que a gente precisa? Focar a nossa energia nos deals e empresas certas. Esse é o nosso maior ativo. Então, para isso, gente, a gente entende que hoje, né, existem 3 mudanças que a gente precisa ter de um stack unificado. Eu preciso facilitar a vida do vendedor naquela rotina que a gente vê de várias tarefas que são ali muitas das vezes manuais, né? E a gente sabe muito bem que muitas das vezes passa despercebido, um e-mail de follow-up que deixa de ser feito, enfim, ali dentro, para um stack que a gente precisa ter unificado, né? Então eu preciso de dados para a gente ter relevância. A gente precisa de automação para a gente conseguir fazer um workflow positivo e também ser positivo para o nosso sales cycle e pipeline. E, claro, a inteligência artificial, ela vem para a gente ganhar nosso tempo e a gente ganhar velocidade, né? A boa notícia é que para quem usa HubSpot aqui, vai ver que se torna muito mais fácil, tá? Então, eu vou sempre dar um comparativo entre o que tem em mercado, o que tem em HubSpot, e no final disso tudo também, quem quiser uma demonstração, a gente está aqui sempre à disposição do lado de HubSpot, tá bom? Então, vamos lá, as 4 dicas táticas ali, né, para você implementar agora no seu processo de vendas, tá, pessoal? Então, a primeira delas, pessoal, é recuperar o seu tempo em vendas, otimizar o seu tempo em vendas. Então, parar de perder tempo no seu dia a dia ali com tarefa operacional.
E para isso, né, a gente sabe muito bem naquela rotina, né, de fazer e-mails, de fazer follow, de pegar um contexto de agenda, de fazer um handoff, enfim, né? Como que eu hoje trabalho isso de uma maneira muito mais eficiente? Entregando um assistente para cada vendedor. Para quê? Para que a gente ande mais rápido, né? E aqui do lado do HubSpot, pessoal, a gente tem o nosso Breeze Assistant. Nosso Breeze Assistant, ele está exatamente ali para ser um assistente do vendedor. Eu uso ele aqui praticamente toda hora. Então, preciso saber do resumo do meu histórico, do que eu conversei na semana passada. Eu peço o assistente ali, ele me entrega ali o que eu conversei. Vou ter uma próxima reunião logo aqui. Não tive tempo para preparar. Fui ali, pedi o histórico, qual que são os resumos, resumo dos 3 pontos, está ali dentro, entregue para a gente. Então, o assistente ele está ali no dia a dia do vendedor para facilitar a rotina de e-mail, de contexto, de histórico e tudo que está ali no que tange. Por exemplo, quem usa HubSpot aqui, quando eu ligo para uma pessoa hoje para conversar com um diretor ou algo nesse sentido, essa conversa ela está sendo transcrita, ela está sendo gravada no HubSpot, ela vai ser analisada por inteligência artificial e a inteligência artificial vai me falar, Daniel, os próximos passos foram esses, etc. Daqui 15 dias, quando eu for conversar de novo, eu peço o resumo, ela busca na chamada, ela busca no contexto, ela me entrega. Ela facilita meu dia a dia. Então, o Breeze Assistant ele está exatamente para ajudar nessa rotina do vendedor, né? E aqui, pessoal, um exemplo prático de como que ele funciona na plataforma. Então, ele está do lado direito da nossa plataforma, onde você consegue perguntar ali. Um exemplo aqui, você vai ter uma próxima reunião, se prepare, clica ali, ele já te dá o contexto, um super prático, na mão do vendedor, entrega as informações, você pode conectar isso com outras ferramentas, com a sua agenda, com o seu e-mail, com várias outras ferramentas aqui, justamente para a gente ter tudo na mão do vendedor. No final, o que eu quero que o vendedor faça? As coisas com contexto, as coisas com velocidade e que a gente tenha conversas relevantes. E aqui também, um ponto que é super importante do Breeze, né? Ele pega todo o contexto de conversa e faz uma análise. Tudo que eu conversei está ali, está transcrito, me dá um feedback. Isso é muito importante para que a gente tenha todo esse desenvolvimento num lugar único, né? Então, isso facilita muito o meu dia a dia. E imagino que vocês, vendedores que já praticam, também deve facilitar. E quem ainda não faz, eu convido também a fazer, né? E aqui, pessoal, não só usando o HubSpot, mas também usando outras LLMs aqui, como o ChatGPT, Claude, Gemini, enfim, a gente tem uma infinidade ali nesse sentido. A gente tem várias formas de a gente fazer isso. Posso pegar um transcript de call e colocar ali, pedir para ser resumido. Posso pegar um transcript de call, pedir para criar um follow-up de e-mail. Posso deixar ali a pessoa com quem eu estou conversando e pedir quais são as melhores maneiras de se abordar. E o ponto é, hoje dentro de HubSpot, a gente tem vários prompts, a gente vai deixar até a biblioteca aqui já pronta aqui para vocês acessarem, o material vai ser compartilhado com vocês. E o HubSpot também pode ser conectado com essas tecnologias. Então, eu posso conectar meu HubSpot com o ChatGPT e trabalhar dentro dele. Posso conectar o HubSpot junto com o Claude e trabalhar junto dele. Então, isso é um ponto muito importante, porque eles estão não só buscando o mercado, mas eles estão buscando o seu contexto de CRM, a sua estrutura, a unificação dos dados da sua empresa. Beleza? Então, tática 1, pessoal, feita. Tática 2, saia do outbound frio para o outbound aquecido. Pessoal, outbound quem já está dentro de já entende sobre a estrutura do outbound. Outbound é uma parte cara dentro de uma organização, né? Então, cada dia que passa, a gente precisa ser mais eficiente com os nossos investimentos, né? E a gente sabe muito bem, né? Fazer contato hoje no escuro é simplesmente um spam, vai só lotar a caixa de e-mail ali daquele lead, vai só mais uma conversa de LinkedIn, só uma conversa, uma ligação de telefone que não foi atendida, né? Então, por isso, é muito importante a gente capturar os sinais ali do que está acontecendo naquela empresa, com aquela pessoa, naquele momento, para que a gente seja proativo e não que a gente espere realmente o Daniel lá na casa dele, esperar vir conversar, que levantar a mão para conversar comigo. Bem pelo contrário. Então, o nosso objetivo aqui é sempre fazer um outbound com muito mais contexto, né? Então, primeiro, a gente vai identificar essas intenções. O que o meu comprador, o que o meu lead que está disposto a comprar, qual comportamento ele tem. O André falou muito disso na nossa conversa aqui, antes de eu falar aqui.
né, passando sobre o contexto, o quanto isso é importante, né, o time, essas intenções, qual que é a melhor forma, quem que eu devo conversar. Então, primeiro, a gente tem que identificar quem que são esses compradores, né? E depois disso tudo, a gente trabalhar isso em intenção. Eu vou monitorar e toda vez que o André tiver um comportamento X, eu quero um gatilho no meu CRM, porque eu sei que esse gatilho ele pode ser um atrativo para prospectar o André. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Eu saio de uma conexão fria, de uma conexão com contexto, né? E aqui, pessoal, dentro do próprio HubSpot, a gente tem essas intenções na própria plataforma. Eu consigo ver os visitantes que foram ali na sua página, consigo trazer notícias de mercado que vão sendo atualizadas dentro do próprio HubSpot, não só notícias de mercado, como financiamentos, expansão geográfica. Fulano X abriu mais X franquias. O objetivo da empresa A é crescer tantos por cento. Eu estou monitorando o que está acontecendo com aquela empresa no mercado, né? Contratação executiva, então, uma pessoa que foi agora, assumiu recentemente uma diretoria, um C-level de uma empresa que saiu de uma empresa e foi para outra. Eu tenho tudo isso numa visão. O que que isso facilita o meu dia a dia, pessoal? Focar a minha energia, seja como prospecção, seja como vendedor, no lugar certo, né? E o próprio HubSpot ele já traz esse enriquecimento dessas empresas. Muitas das vezes nós vamos construir uma esteira de IBM, né? E eu vou colocar as empresas que eu quero prospectar. E aquelas empresas estão sendo nutridas dentro da própria HubSpot, né? Uma forma também que de vez em quando eu sempre gosto de brincar com inteligência artificial. Eu, por exemplo, criei um agente para mim dentro do ChatGPT aqui, onde eu coloco toda segunda-feira pela manhã, 9 horas, ele varre para mim 15 portais de notícias internacionais e me dá um resumo de empresas que estão sendo investidas e etc. Mesma coisa dá para vocês fazerem, pessoal. Vocês podem criar um agente ali que monitora notícias de mercado, independentemente de qual que você usa, se é o Gemini, se é o Claude, se é o GPT. Personalizar a mensagem ali. Eu peguei o carro do Daniel, quero mandar uma mensagem relevante para ele, como é que eu trago ali dentro. Fazer essas pesquisas e consolidações de dados com intenção dentro também do Sales Navigator, que é uma tática. Aqui, também nessa imagem, pessoal, dá para vocês verem o quanto que a gente consegue também conectar, né, com outras ferramentas ali. O próprio HubSpot está aqui conectado no chat GPT. Beleza? Pessoal, até aqui, fazendo sentido para todos. Clica aqui para se vocês quiserem que já agendar uma demo junto com a gente. Acho que isso é uma oportunidade muito bacana, não só de mostrar HubSpot, mas de mostrar o quanto que a inteligência artificial está mudando esse drive de receita dentro das empresas, tá? Então, só marcar assim aqui que o nosso time vai entrar em contato aqui junto com vocês, tá bom? Show! Passando aqui, pessoal, para a nossa terceira dica, é uma das principais aqui que eu, Daniel, busco fazer todos os dias em minhas conversas de vendas. Pessoal, hoje vender precisa de contexto, não discurso pronto, né? Então, como eu transformo as minhas conversas em conversas relevantes? Como eu faço isso acontecer no dia a dia, né? Porque pitch automático, treinado só ali, sem adaptação de mercado, eu não tenho isso. E lembrando, hoje a gente tem inteligência artificial que entrega informação que muitas das vezes a pessoa já quer ali dentro. Lembra da expectativa de conversa que a gente teve lá atrás? A régua ela tá alta. Eu preciso cumprir com esse objetivo, né? E aqui, pessoal, eu gosto muito desse livro. Não sei se alguém já leu ele. Enfim, chama A Venda Desafiadora. E tem uma frase que eu gosto bastante que ele coloca aproveite o tempo com informações tão interessantes e preciosas que o seu lead ou cliente se disporia a pagar pelo tempo da conversa. Então, pessoal, cada dia que passa, o tempo que a gente está tendo aqui frente a frente, ele está se tornando mais escasso e, consequentemente, mais valioso. Então, se eu vou hoje conversar com o André, o que eu posso buscar para ter uma conversa relevante com ele? Como eu me preparo para ter uma conversa junto com o André? Então, eu preciso ter um escopo para que eu gere uma relevância na conversa com ele. E não só ficar perguntando. Só perguntando, só perguntando, só perguntando. Não, traga contexto. Demonstre a sua autoridade. Isso é muito importante para você, vendedor, na prática, tá? E aí, pessoal, o HubSpot ele ajuda bastante nesse quesito, que é trazer
as atualizações e enriquecer o próprio CRM com os dados, seja do cliente, do André. Então, eu vou conversar com o André saiu, está aqui dentro do meu HubSpot, eu sei que cargo que ele está, sei do LinkedIn dele, sei qual a atuação dele, sei o histórico do que ele está ali dentro. E todo o enriquecimento de dados está consolidado no ecossistema. Qual que é a importância disso? Pessoal, se eu quero crescer, se eu quero ter uma fonte de geração de receita positiva, eu preciso ter um stack integrado. Muitas das vezes o vendedor, eu sei muito bem disso, ele passa perdendo tempo ali, buscando informação no seu zagueiro, buscando informação ali em mercado, pesquisa ali no Google, vê quem quer. Aqui está tudo unificado. Esse é o nosso objetivo como HubSpot, né? E claro, isso tudo se torna mais fácil quando eu explico para o meu próprio CRM qual que é o meu mercado, qual a estratégia que eu quero desenhar. Peguei ali com o André toda a estratégia que ele desenhou para mim de go-to-market, do que eu preciso atuar, eu coloco dentro do HubSpot e faço a coisa acontecer. Esse é o ponto. Sem mistificação, sem 300 milhões de plataforma, um ecossistema único para a gente ver o que a receita está sendo impactada, né? Então aqui, junto com o Data Agent, que é um módulo aqui do HubSpot, você pode ter propriedades inteligentes ali que já façam essa garimpagem dentro de Google. Ele vai atualizando os próprios campos do CRM automaticamente, que é super interessante, pessoal. Enfim, o Daniel conversou ali com a gente e ele falou que ele é de São Paulo. Automaticamente o campo localização é de São Paulo. Já está ali atualizado no CRM. O Daniel entrou em contato e falou que a intenção dele é saber sobre agentes. Já está ali o gatilho do que eu vou ter a próxima conversa. Então, isso aqui é muito importante para a gente ter uma organização de CRM, estruturação de dados e facilitar novamente a vida do vendedor. Tá? E aqui, pessoal, alguns prompts que tanto podem ser utilizados dentro de HubSpot, né, para fazer essas pesquisas, esses enriquecimentos, etc., tanto também em outros LLMs. Né? Então, você pode ter ali, identificar as prioridades estratégicas, levantar a inteligência competitiva, o que eles estão usando, como que eu me preparo. Então, validade de fit geográfico. Se a minha empresa ela tem uma atuação regional, eu consigo já ter isso de uma forma segmentada, né, para que eu consiga atuar. Ó, se cair um lead de São Paulo, eu sei que ele é sempre muito quente para a gente. Agora, se cair um lead, sei lá, de Belo Horizonte, opa, não sei se é tão quente, porque a nossa atuação ela tem uma limitação. Então, eu consigo priorizar ali dentro o que está acontecendo. Tá? Pessoal, não estou passando por todos os prompts aqui, por quê? Porque eu vou tudo enviar para vocês. Então, pode ficar tranquilo, depois você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e aplica ele na prática. Tá? Por último aqui, pessoal, e um ponto que é muito importante que a gente vê é escalar a sua presença em prospecção. Né? Como que hoje eu consigo prospectar com contexto e com mais eficiência, né? Então, antes só do Daniel falar só aqui para vocês, como é que eu posso transformar isso que a gente está falando para uma audiência muito maior, né? Então, nós vamos trazer os agentes de inteligência artificial para tanto personalizar para a gente e tanto para distribuir aquele conteúdo, tá? Então, aqui, pessoal, o próprio HubSpot tem o nosso agente de prospecção. Eu não vivo sem ele aqui praticamente. É muito bom a gente ter esse apoio, né, e eficiência nas nossas vendas, né? Então aqui eu posso criar um agente de prospecção, pessoal, em 5 a 10 minutos. E esse, novamente, é um dos pontos, né, da unificação. Eu converso com várias empresas aqui, empresas que já estão com projetos avançados de inteligência artificial, e a gente vê ali o time de inteligência artificial trabalhando. Cara, nós estamos 3 meses montando um agente, porque tem que ficar dessa forma, dessa forma, dessa forma, mas está fragmentado. Se eu não dou contexto, se eu não dou informação, esse agente vai buscar e vai variar. E vai ter essas variações de IA, né? Essas derivações, onde a gente tem alucinações da IA, o que ela responde de uma maneira errada. E a importância de estar tudo dentro do HubSpot, pessoal, é exatamente porque ele busca as informações que estão dentro do seu CRM. As verdades que são da sua empresa, né? Então aqui eu consigo montar um agente em 5 minutos, eu escolho o tom com quem que ele vai falar, a forma com que ele vai falar, como ele vai identificar. Se eu quero ter uma parte de lançamento de produto, ele vai adaptar para o lançamento de produto. Se eu quero criar ali algo mais técnico para foco de TI, eu consigo criar. Isso é muito importante porque a gente consegue ter o agente direcionado para onde a gente quer, né? Então eu consigo monitorar contas, personalizar a prospecção, pesquisar contas que estão dentro do meu HubSpot, que são leads minhas, e também fora de mercado, como a estratégia de IBM, ajustar discurso, que é um ponto que é super importante para a gente,
abordagens e engajar aquele ali dentro. E aqui tem duas formas da pessoal da gente trabalhar. A gente tem aqui, né, essa criação do agente, que é só a tela do HubSpot mostrando esse agente, tá, pessoal? Onde ele roda automático, ou ele também pode ser validado, ou seja, ele cria um e-mail e fica dependendo ali do Daniel, para o Daniel dar o ok, para o Daniel aprovar aquele e-mail e ser disparado ali dentro. A gente tem os dois caminhos. O que vale a gente sempre é testar. Eu sempre gosto do teste prático. Resultado de um, resultado de outro, e que a gente adota na nossa estratégia, tá? E claro, pessoal, o objetivo nosso, espero que ao longo dessa conversa toda, foi a gente focar em esforços que fazem sentido. Então, eu vou ter as contas dentro do meu CRM e eu vou dividir o meu esforço. Então, para as contas que têm baixa ali prioridade, a gente vai automatizar, porque a gente quer que um dia elas também fiquem aquecidas assim como as outras. E que no time certo eu entre em contato com ela. Então, esse é um ponto que também é super importante, tá? Finalizando aqui, pessoal, 3 highlights que eu quero deixar aqui para vocês no final, tá? Espero que você tenha sido bem aproveitoso. Mande as dúvidas aqui. Acho que a gente está aqui agora, eu e o André, para falar. Mas, primeiro de tudo, pessoal, o timing é tudo. Seja para você vendedor, seja para você empresa, né? O momento certo de eu conversar com o André é o momento onde ele vai abrir ali para ter uma prospecção 100% positiva junto comigo, abrir para uma conversa. Eu preciso saber disso. A gente sair de uma abordagem fria e ir para uma abordagem aquecida, uma abordagem com contexto, falar naquele momento. Ser proativo. Esse é o ponto principal. Segundo, pessoal, mantenha os humanos em circuito. Isso é um ponto super importante, né? A gente fica vendo as derivações de mercado, as substituições, e etc, etc, etc. Mas a questão é, junto com a inteligência artificial, a gente consegue ter um nível muito maior de assertividade. Então aqui eu não quero falar quem que é melhor, quem que é pior. Eu quero juntar as duas forças e fazer o Daniel, que antes conseguia atender, sei lá, 20 pessoas, agora ele atende 40, entregando eficiência e facilidade na vida dele, né? Com os e-mails prontos ali de follow-ups, com os alertas ali dentro do próprio HubSpot, ele sabendo onde ele vai atuar. É isso que eu quero, essa junção. E por último, pessoal, muitas das vezes a gente foca só numa pessoa e a gente sabe que quando a gente fala de vendas, principalmente vendas corporativas, é muito importante a gente ter a conquista de uma sala, de uma audiência, e não só daquele lead. E a inteligência artificial ela ajuda exatamente a falar disso. André, Sales Manager, quando eu for conversar com ele, eu vou conversar sobre receita, eu vou conversar sobre como que ele metrifica o time dele, vou conversar o que que ele utiliza, etc. Quando eu for conversar com uma pessoa, por exemplo, que é de marketing, eu quero saber como que ele faz o topo de funil, quais são as estratégias que dão certo, o que que o branding dele está conseguindo tangibilizar isso em ações positivas para que vá para o time de receita. A todo tempo, nós, vendedores, precisamos ser versáteis e a gente precisa ter contexto. Então, a gente precisa ter conversa que tenha contexto e conquistar uma audiência é super importante para a gente. Pessoal, é isso. Vou deixar aqui para quem, né, quiser colocar ali essas táticas em execução novamente. Chamar aqui o HubSpot. A gente está à disposição para mostrar isso acontecendo na prática, como que isso realmente faz o dia a dia de vocês acontecerem, tá? Deixar meu muito obrigado aqui para todos. Tem meu LinkedIn, sou criador também de conteúdo na parte de vendas. Fiquem à vontade. André, tá de volta aí contigo, meu querido. Beleza, obrigado demais. Deixa eu compartilhar aqui só um segundinho. Bem, enfim, gente, que tempo bom que a gente esteve aqui aprendendo, né? Deixa eu botar aqui. Então, vamos seguindo nossa agenda, aquela partezinha final, que é das perguntas e respostas, né? Eu estava vendo que deixa eu abrir o meu chat de novo, que ele fechou. Eu não consigo ver ele. Aqui, consegui. A Loren perguntou pra gente que antes da reunião, de fato, com o lead, qual ponto de contato vocês conseguem mais retorno? Ligação, e-mail, WhatsApp, LinkedIn? Eu acho que essa é uma boa para você responder, né, Daniel? Excelente. Essa é a pergunta de milhões, né? Todo mundo quer saber qual que é o contato, o canal certo. Pessoal, não existe o canal certo. Existe aonde o meu lead está e com a forma com que ele quer conectar. Todo mundo fica, né? A ligação morreu. Pessoal, não. Eu separo na minha agenda, hoje, durante a semana, 3 slots só de ligação.
durante a semana. 1 hora só de ligação. E a gente fala, mas, pessoal, isso muitas vezes são crenças da gente. O que que é importante a gente ter? A omnicanalidade. A partir dela, eu cheguei no Daniel. Quando eu chego no Daniel, eu descubro qual que é a melhor forma com que ele gosta de comunicar. O Daniel gosta de comunicar mais pelo WhatsApp? Opa, vamos pelo WhatsApp. Não tem como a gente falar hoje de um ambiente, né, de prospecção, de vendas e etc., sem falar de WhatsApp, pessoal. O Brasil hoje é um dos heavy users de WhatsApp no mundo, né? Então, qual que é a melhor? Não existe. O importante é a gente ter e fazer todas. É LinkedIn, é e-mail, é ligação, é WhatsApp. Conseguir chegar no André, aí sim eu vou saber qual que é a melhor forma de comunicar com ele. Bom, bom demais. André, quer dar algum adendo? Concorda totalmente? Quer falar alguma coisa diferente? Não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que assim, quando a gente pensa Eu concordo com toda a lógica de que importa onde o meu cliente está, onde ele quer ser contactado. Na nossa experiência aqui na Cortex, ligação e WhatsApp têm se mostrado mais frequentes e mais efetivos aqui dentro. A preferida do vendedor é o telefone, porque na ligação eu consigo ter uma troca e uma conexão muito melhor com o cliente. Na ligação eu consigo usar tom de voz. Na ligação eu consigo puxar assunto de outras coisas, eu consigo quebrar um gelo, mesmo que seja rápido, um pouco melhor. E dá para trocar um pouco mais com o cliente em relação à captação de informações e qualificação. Ah, Ao mesmo tempo, o WhatsApp ele é uma forma muito escalável de entrar em contato com muitos clientes ao mesmo tempo, se a gente precisar fazer uma prospecção de maior velocidade ou de maior volume, tá? E o WhatsApp ele tem se mostrado realmente uma ferramenta de preferência de muitos clientes. Quando a gente fala da ligação, ela tem um outro pequeno bloqueio que às vezes acontece, que tem alguns celulares que hoje em dia tem uma inteligência artificial que atendem antes da pessoa e perguntam quem que é, qual que é o propósito, e esse filtro às vezes atrapalha na sua abordagem. No WhatsApp, a gente já não tem tanto isso, a gente consegue falar com a pessoa e, se eu puder dar só mais uma dica que pelo menos eu uso muito, ligação pelo WhatsApp é muito bom. Tá? Por quê? Porque normalmente empresas de cobrança ou empresas de telefonia, call center, não entram em contato por ligação por WhatsApp. Então, quando eu ligo por WhatsApp para o meu cliente, aparece o meu nome, um rosto que ele já viu num Meet ou alguma coisa, ou então quando eu coloco no meu nome ou na empresa ali que eu sou da Cortex, fica melhor para eu conseguir passar por esse gatekeeper aí e conseguir chegar no cliente, tá? Então, acho que são só esses meus 20 segundos. Bacana, bacana, bacana. E é legal ver que também que o pessoal tá alinhado com isso, né? O pessoal falou do WhatsApp aqui, eu vi Maria falando, vi o Giovanni falando. E a próxima pergunta, eu acho que essa vai ser muito boa para você, André, que é como o Cortex Reach está conectado ao HubSpot? Não entendi se a IA da HubSpot é a mesma da Cortex. Acho que você é a pessoa certa para falar disso. Legal, não é a mesma, tá? Elas são complementares. Na verdade, o Cortex Reach ou o Cortex Growth, né, os nossos produtos que ajudam nessa parte de prospecção e geração de contatos para venda, eles integram ao HubSpot como base de dados e inteligência comercial. Então, no Cortex Reach, no Cortex Growth, a gente vai conseguir entender muito a fundo quem que é o ICP, qual que é o território, qual que é o TAM, qual é o TRM, os sinais de momentum, com quem tem que falar agora, e depois da definição desse território, vai para o HubSpot, onde a gente tem toda a parte ferramental de gestão dessas contas e do relacionamento com o cliente. Então, elas são complementares e elas fazem parte de um mesmo fluxo, de uma mesma não sei se posso falar cadência, porque cadência aqui às vezes a gente pode confundir com cadência de contatos de prospecção, mas ela faz parte de uma mesma jornada. Então, hoje, da forma que a gente atua, pelo menos Cortex ou clientes com ambos juntos, a estratégia e a montagem de todo o processo de go-to-market começa na Cortex e depois a execução vai para o HubSpot. Bom, Uma obrigado, pergunta? André, obrigado. O Lucas respondeu aqui, obrigado, respondi. Deixa eu botar a live também aqui para o pessoal ver. E Vitor, a gente pergunta para a gente o seguinte: conseguimos realizar essa automação de preenchimento dos dados como um dossiê no objeto empresa pelo Breeze? Histórico, ponto de contato, número de telefone, número de funcionários, etc. Eu acho que eu sei essa resposta, mas vou deixar o Daniel, que ele é a pessoa que mais sabe. O Lucas tá perguntando, certo? O Vitor. Vitor, perdão. Vitor, sim, é possível você fazer todo esse enriquecimento
Até ali é muito legal que no próprio HubSpot, quando você puxa a lista das suas empresas que está aí na sua carteira e tudo mais, tem um próprio botãozinho da inteligência artificial do Breeze. Então você clica, ele já busca o resumo e o histórico da empresa. Eu entrei na empresa, eu consigo ter esse contexto. Eu entrei no Daniel, que faz parte da empresa HubSpot, eu tenho um contexto do Breeze agora dentro do Daniel do HubSpot. Eu entrei na negociação que eu estou tendo com o Daniel da HubSpot, eu tenho agora o contexto disso atrelado. E quando a gente fala da empresa, que é a entidade que rege todas, ele vai pegar tudo. Então, ele vai pegar que você teve uma conversa em 2024, que você teve ali uma última negociação com ele no início de 2025, você consegue fazer todas essas propriedades se atualizarem dentro do CRM, tá? Bom demais. E agora acabou de chegar aqui quentinha do forno, Leonardo, perguntando: o Breeze é um módulo à parte ou está na contratação do HubSpot? Acho que essa é minha de novo, né? Eu Então, acho que é. vamos lá. O Breeze, pessoal, a gente tem 3 níveis do Breeze. Então, o primeiro nível é o nível de assistente. Ele está no nosso produto ponta a ponta, tá? Então, ele vai ter ali toda a parte. Ele não metrifica em nível de crédito para vocês. Ele está dentro, está acoplado na nossa plataforma. É o assistente do dia a dia de vocês, independentemente dos módulos, tá? O Breeze Agent, perdão, ele já é um módulo dentro do HubSpot, onde você contrata créditos e você coloca ele para rodar. Um exemplo, o agente de prospecção, o agente de atendimento do próprio HubSpot, que isso é um ponto muito legal. Depois, quem quiser ir explorar também, tem um módulo, um agente nosso de atendimento, né? E aí esse módulo sim é um módulo à parte. E a parte de enriquecimento também é uma parte que está dentro do nosso Data Agent, que é também um módulo metrificado em nível de crédito. Para isso ficar mais claro para você no seu dia a dia, qual que é a sua aplicabilidade, conversando com a gente no HubSpot. A gente consegue te explicar melhor e fazer os cálculos ali dentro, tá? Perfeito, gente. Gente, muito obrigado, André, muito obrigado, Daniel. Eu acho que é um tempo que a gente já pôde aprender muito, né? A gente poder estar crescendo. E com isso, a gente chega ao fim do nosso webinar. Obrigado vocês também que se juntaram a gente e vieram aprender com a gente, compartilharam. E espero ver vocês aqui na HubSpot, espero ver vocês aqui em tudo, crescendo juntos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, até mais.